bem-vindos. Neste sábado vamos finalizar o estudo, resumo, melhor dizendo, né? Capítulo 19. Ontem paramos ali no ponto 9. E, como eu falei, tem sido um capítulo muito significativo, cheio de advertências, cheio de lições do passado, né, que nos levam a meditar nos nossos dias, e a gente vê muita semelhança do que aconteceu com o que está acontecendo. Então, vamos orar para finalizarmos essa parte. E como vai ficar pouquinha coisa, aí eu já coloquei aqui as 10 questões, para a gente meditar também, e aí finalizamos hoje este capítulo. Amanhã vamos assistir um vídeo juntos, um vídeo muito necessário também, dentro desse contexto dos dias atuais. E na segunda, no segundo dia da semana, a gente vai dar continuidade com o capítulo 20, que tem como título Um Grande Movimento Mundial, ou Um Grande Despertamento Religioso. Ok? Oremos então. Santo e eterno, obrigada, Pai Santo, porque pela tua graça e misericórdia estamos alcançando o 7º dia da semana. Alcançamos essa semana com vitórias que nem imaginamos, através do teu poder, da tua proteção, da presença dos teus santos anjos. Agradecemos porque somos a todo momento, como diz a tua palavra, levados a lembrar de manter este dia santo. Nós te agradecemos por esse entendimento. Te agradecemos pela luz que tem sido trazida para nós através desses estudos. Estamos verdadeiramente entendendo. Estamos em meio a um grande conflito e vivemos em meio a este grande conflito. E devemos nos posicionarmos verdadeiramente de que lado estamos. Porque só existem duas opções. E por isso estamos aqui, para entendermos a necessidade. Estamos buscando a força e o poder de Ti, para nos mantermos fiéis, íntegros, a essa verdade que tem sido apresentada para nós, através do estudo da palavra, através do estudo deste livro. E esse, como eu falei, consideravelmente pequeno em relação à mensagem necessária para os nossos dias. Entender que existem erros populares, que existem enganos, que advertências a ser dadas ao povo, a nós como povo. Nós temos que entender a necessidade do tempo de preparação, do tempo de decisão, porque estamos no tempo de juízo. Imaginamos se em 1844 já era anunciado que chegou a hora do juízo. Imaginou o que nós estamos. Anos próximos aos finais do cumprimento de profecias, mas não temos conhecimento em estar vestido da verdade, da graça da justiça. Queremos estar vestidos para não sermos enganados, porque tua palavra é clara. Satanás fará sinais e prodígios para enganar até os escolhidos, os eleitos. Por isso, nossa oração é aquele hino que sempre cantamos no início do primeiro capítulo, no início de cada capítulo, é abre, Senhor, os olhos teus. Abre, Pai, por favor. Tira o véu do engano. Tira o orgulho de Laodiceia, de achar que já sabemos o suficiente.
Queremos ser como crianças, queremos ser instruídos por ti, o caminho que devemos andar. Temos que é um caminho apertado, difícil, muitas vezes está na visão humana. O testemunho é bem claro quando diz: todo a não será tirado. Nós queremos compreender isso, estarmos preparados para, mesmo visivelmente, nós muitas vezes passaremos a ideia de que humanamente estamos só, sem apoio terreno. A sua presença se fará constante até o último momento da história deste mundo, através do teu Santo Espírito. Isso nos ajuda a manter como tu és santo. Nos ajuda a vencer todas as tentações e assim pensar. Nós mesmos não conseguiremos. Mas sim, com a tua ajuda, estamos aqui humildemente pedindo de oração. Neste dia, tem uma mensagem clara. Nós entendemos que devemos estar envolvidos. A missão é através do presente, de pregar as 3 mensagens evangélicas, que envolve decisão, que envolve mudança de vida, forma, que envolve escolher estar aqui ainda neste mundo de pecado, preparando a eternidade, desfrutando coisas eternas, através de todas as áreas de nossa vida, no comer, no beber, no vestir, no andar, no falar. Completa a obra que começou. A nossa vida, nós tivemos liberdade para isso. Mesmo que, se necessário for, nos quebrar. Queremos nos colocar em tuas mãos como vaso, nas mãos do oleiro, para, se preciso for, quebrar-nos e nos fazer novamente para a honra e glória do teu nome. Fala conosco mais uma vez. Queremos humildemente permitir que o teu Santo Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Que possamos não só conhecer, mas principalmente viver, testemunhar, através do nosso viver, a mensagem do Evangelho eterno, das 3 mensagens angélicas, e nos posicionarmos enquanto é tempo. Obrigada por tudo. Visita cada um aqui presente, cada família representada, nos anima, nos ajuda, dando força, porque não é fácil. E cada um dos quais estamos orando, pelas pessoas que nós estamos orando, seja marido, filhos, cônjuge, como um todo, seja vizinhos, colegas de trabalho, irmãos da igreja, muitos ainda precisam, como nós, ter os olhos abertos, mas nós já entendemos que a medida de luz é derramada, sim, para todos, acessível a todos, mas para aqueles que estão verdadeiramente buscando viver essa verdade, cada dia mais a luz é progressiva, e nós te agradecemos por isso. Visita os enfermos, que também são muitos, as famílias enlutadas, e guarda-nos, nos selando com teu Santo Espírito para o dia da redenção. Te pedimos perdão por todos os nossos pecados, que cometemos no falar, no agir, no pensar, muitas vezes também sem perceber. Nos ajuda, nos perdoa e esteja conosco. Queremos neste dia andar contigo como enorme. Fala conosco agora que vamos continuar o estudo. Pedimos essas bênçãos, já te agradecemos pelos méritos do nosso Salvador, teu Filho, teu único Filho, o Messias, que muito em breve voltará nas nuvens dos céus para buscar expiação de sede. Amém. Amém. Amém.
Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, então, dando continuidade ao estudo de ontem, que paramos no ponto 9, né, falando sobre a cegueira espiritual, que frequentemente nasce de verdades misturadas com o erro, com o engano. E isso a gente viu claramente no parágrafo 26, né? Falando que o apego aos erros populares nublam a mente para a verdade. O capítulo mostra que pequenas distorções, como confundir o santuário com a terra, gerou ali naquele momento grandes conclusões equivocadas. A gente viu que depois dos capítulos agora a seguir, depois dessa decepção, muitos continuaram, voltaram para suas atividades, e um pequeno povo continuou buscando a luz. Ele foi revelado depois sobre o acontecimento verdadeiro, que a data estava certa, algo estava acontecendo naquele momento. E aí, quando você para entender a profundidade disso, você fica assim, sabe, maravilhado. Um Deus, assim, tremendo, revelar até data para que nós, hoje, com a luz maior ainda revelada, a medida de luz maior, entendermos que algo aconteceu. Imagine nós, pecadores, do jeito que somos, né? Agora, entender que naquela data algo começou a acontecer no santuário do céu. Agora, tudo isso é para quê? Para a gente entender como história, uau, que legal, começou. Não, é para nos prepararmos, entende? É para entendermos que quando diz lá em 1 Pedro 4:12, acho que é isso, 4:17, é chegada, como é que diz? O juízo começa pela casa de Deus. E aí, quando a gente entende que é chegada a hora do seu juízo, a primeira mensagem angélica, está lá no Apocalipse, e aí a gente percebe esse uau. Então, esse Deus eterno, esse Criador, esse mantenedor, esse soberano do universo se preocupa comigo. Ele quer me mostrar o tempo em que eu estou vivendo. Por isso, a importância de buscarmos, de entendermos que se eu não tenho, se eu não busco de verdade, com humildade diante dele, a verdade do está escrito no tempo em que nós estamos vivendo, eu estou correndo o risco de estar aceitando verdade misturada com erro. Olha só isso aqui, ó, parágrafo 29. O perigo de aceitar as teorias e interpretações de homens, em vez de falar da Bíblia, sua própria intérprete. Aqui está falando exatamente que essa prova que eles passaram estava revelando a fé verdadeira. E essa fé foi mantida no está escrito, quando eles entenderam que erraram no evento, continuaram buscando com humildade, para depois nascer um movimento mundial, que é o próximo capítulo. Então, é essencial que conheçamos a verdade, como eu falei ontem, dando continuidade. Quando alguém vai trabalhar num caixa de uma loja, de um mercado, de uma padaria, seja lá como for, ele é treinado a conhecer as cédulas originais para quando ele receber uma cédula falsa, aí ele já conhece no tato, na qualidade do papel, no que tem ali, né, as imagens. Então, observe que para ele conhecer a falsa, ele tem que conhecer detalhes da verdadeira, para não receber por engano, para não receber uma cédula falsa. E hoje nós estamos com o evangelho eterno distorcido. Hoje nós temos muita coisa modificada, porque
porque não voltamos mais aos marcos antigos. Lembra que o próprio Messias, após ter ressuscitado, ele falou ali para aqueles discípulos que não o reconheceram. Ele veio, como diz a Bíblia, discorrendo de Moisés e os profetas, para poder relembrar que tudo aquilo apontava para ele. Entende? Então, a gente tem que conhecer. Por quê? Porque hoje estamos em meio a uma cegueira espiritual. Aí, talvez, assim, alguém pense, mas, Ju, como cegueira espiritual? A gente tem uma luz, nós temos a verdade, somos o povo que guarda os mandamentos. Será que, de fato, estamos dentro do contexto desta realidade? Somos o povo que guarda os mandamentos de fato? Guarda os mandamentos e tem testemunhos de Jesus? Então, a gente tem muito ainda que buscar e se aprofundar. Entende? Aqui diz assim, ó, parágrafo 18, finalzinho do parágrafo 18. Fala assim, a eles fora confiada a obra de anunciar a todas as nações o glorioso evangelho do Senhor ressurgido. Foi objetivando prepará-los para essa obra que foi permitida a experiência que lhes apareceu tão amarga. Falando dos discípulos, né? Estavam ali desejosos, eita, mas o porquê? Porque eles queriam a vitória, vamos dizer assim, o reino terrestre. Quem vai ser o maior? Quem vai sentar do teu lado? Quem vai sentar à tua direita? Quem vai sentar à tua esquerda? E aí, depois que passaram por essa amarga, vamos dizer assim, por essa decepção, eles entenderam. Okay? Então, hoje, temos que ter cuidado. Por quê? Porque ao conhecer, ou melhor, ao deixarmos de conhecer a palavra do jeito que ela é, com profundidade, ao deixarmos de conhecer o que está acontecendo, ou melhor, o que aconteceu no santuário da terra, para entender em que tempo estamos no santuário do céu, nós não seremos enganados. Nós saberemos discernir quando no meio da verdade existe um erro, ok? Para não tirarmos aí conclusões de que está tudo certo, porque o meu líder falou, e depois está sendo enganado, literalmente. Oh, Jesus amado. Espera aí, só um pouquinho. A pessoa não prestou atenção onde está o link. Está me dando de atender ligação. Só um pouquinho. Vamos lá. 10. Deus guia seu povo, mesmo quando eles não entendem tudo. Os discípulos estavam tomados de angústia no sábado após a morte de Cristo. Mas as profecias estavam se cumprindo exatamente naquele momento. Percebe? Eles estavam em meio ao cumprimento de profecia, sem entender o que estava acontecendo. Infelizmente, hoje é uma realidade para nós também, como povo. Foi levantado com a missão, como os discípulos, de apontar o Criador para o mundo, de apontar que existe sim um soberano. E hoje, no meio dessas profecias, como estamos? Porque já sabemos, olha quanta luz nós temos. Já entendemos o que aconteceu com os discípulos, já entendemos o que aconteceu na decepção ali com Miller, dentro da explicação que ele tinha na época, né, de Daniel 8,14, e aí ele foi para aquele evento achando que era verdade, e começou a pregar desesperadamente para todo mundo, vem, é chegada a hora do juízo, se arrependa, como a gente já viu, e aí, no meio dessas profecias, eles tomaram a decisão correta. Agora eu pergunto, estamos em meio ao cumprimento de profecias. Estamos no fim do tempo do fim.
como é que eu estou no meio dessa história? Em que lado eu estou? Qual a minha posição? Porque os discípulos ficaram angustiados com, entre aspas, a decepção do momento da morte do Messias, que eles achavam que era a solução, que vinha um reino nesta terra, e de repente morreu. E aí agora? Todos se afastaram, todos ficaram dispersos, depois ali se juntaram, depois da ressurreição. Aí a pergunta, ou melhor, o que nós temos que meditar é em que lugar eu estou na história do cumprimento das profecias. Porque em todo período, em todo tempo, existe uma... Assim como os discípulos não prestaram atenção... Peraí, deixa eu ver aqui o que é que Célia escreveu. Assim como os discípulos não prestaram atenção em tudo que o Messias disse, é nos... E nós estamos da mesma forma, exatamente. Por quê? Porque nós temos, é o que eu falei aqui, nós temos muita luz revelada, nós entendemos o que aconteceu com os discípulos, o que aconteceu com Miller, nós entendemos a grande decepção, e, no entanto, estamos, muitas vezes, cegos sem entender a mensagem. Por isso, esse momento aqui, o seu momento a sós, o seu momento de comunhão, de busca, é tão importante. Tá? Por quê? Porque aí nós enxergamos que não temos como fugir, estamos no meio da profecia. Agora, em que lugar, qual a condição que eu estou diante de tudo que está acontecendo? Ponto 11. A Bíblia é o único intérprete seguro da própria Bíblia. O texto destaca que confiar em interpretações populares ou tradições e não nas escrituras levou tanto judeus quanto cristãos posteriores ao erro. Percebe? O que aconteceu com os judeus? Vamos trazer aqui para mais próximo dos nossos dias. Aqui. Aconteceu que eles foram escolhidos como povo especial, quer dizer, para todo cristão, né, independente da época. Vamos lá. Foi escolhido para ser um povo especial, foi escolhido com uma missão, mas o orgulho, e nós somos o povo, nós queremos, nós temos todos os benefícios, nós temos a bênção, nós temos a companhia, aí que se encheu de orgulho, que cegou a profecia diante deles, entende? Eles estavam tão cheios de si que não enxergaram as profecias se cumprindo. Quando nasceu o Messias, eles não aceitaram. Por quê? Porque já tinha, como na época dos discípulos, como na época de Miller, um evangelho ali naquele meio, já tinha algo cheio de tradições humanas, cheio de costumes, já existia o culto diluído, como a gente vê, né? E aí agora eles erraram em não conhecer, não entender, melhor dizendo, o tempo em que estavam vivendo, não reconheceram o Messias, e aí a gente sabe a tragédia que foi. Então, temos que ter muito cuidado em confiar em interpretações populares ou tradições, e hoje tradições culturais, né? Não, porque isso é cultura, isso é cultural do nosso país, isso é cultural da minha região, isso pode. E aí vai infiltrando coisas no meio do Evangelho Eterno, vai enchendo de interpretações populares, e quando a gente vê tanto eles no passado como nós estamos sujeitos ao erro, a compartilhar, a viver dentro desse engano, desse erro, por conta exatamente de não conhecer o original, não conhecer a cédula original, eu aceito a falsa, achando que é uma grande coisa. Cuidado, temos que voltar à Bíblia, ok? Sempre. O paralelismo entre o primeiro e o segundo advento. O capítulo
capítulo desenha um paralelo direto. Assim como os discípulos interpretaram parcialmente Daniel 12, os adventistas interpretaram parcialmente Daniel 8,14. Ambos pregavam a verdade, observa, mas misturada com ideias humanas, ideias herdadas. E aí é que está o perigo. Aí é que está o perigo. Eles eles se decepcionaram, por quê? Porque não estavam firmados no está escrito apenas, tá? Mas misturado com coisas, com ideias, né, humanas. A prova do tempo revela quem ama verdadeiramente a vinda de Cristo. O desapontamento serve como peneira. Olha isso, hein? Separando os movidos apenas por emoção ou medo dos que têm fé sólida e seguem adiante em busca de mais luz. Isso aqui é bem interessante. Por quê? Porque tanto houve desapontamento dos discípulos, como houve desapontamento de Mila e todo aquele grupo, e num caso e no outro foi o quê? Separado. Houve uma peneira. A gente viu nos discípulos que muitos foram movidos por emoção, por medo, por angústia. E aí o que aconteceu? Alguns se separaram, né? Só João ficou ali até o final. Aí Pedro negou, Judas se matou, entende? Então a gente percebe que hoje não é diferente. Estamos vivendo um desapontamento ao enxergar nossa condição como povo, como missão, e esse desapontamento, essa triste realidade de enxergar a condição como povo da missão, está sendo uma peneira. Eu vou continuar dentro desta condição de mesmo desapontado. Não, mas é aqui mesmo, eu tenho que estar aqui, eu tenho que permanecer aqui, porque senão eu não estou salvo. Eu tenho, movido por emoção, movido por garantias, movido por medo. Não, se eu tomar essa decisão de não mais participar disso, como é que eu vou ficar? E o meu cargo, e a minha vida, e como é que eu vou ficar visto diante de todos? E as amizades que eu tenho, tantos irmãos que me amam, será? Entende? Então, por medo, por emoção, ou eu vou estar no grupo daqueles que têm uma fé sólida, que têm uma fé pura pautada no está escrito, que segue adiante dizendo, não, aqui caiu Babilônia para mim, eu não aceito mais os erros, os enganos, caiu, e agora eu quero buscar mais luz, eu quero buscar conhecer mais, fazer a vontade do Senhor, fazer a vontade do céu, do eterno. Entende? Então, qual grupo eu estou caminhando junto? Isso é algo para a gente meditar, tá? Por quê? Porque se eu estou buscando o preparo para estar pronto na volta do Messias, o preparo deve ser hoje e agora. Não esperar quando acabar o ano e eu começar a tomar decisões, igual aquela história do regime. Segunda eu começo. Vamos estar atentos, tá? Ao tempo, porque decisões devem ser tomadas hoje. Muitos ainda se prendem a interpretações populares, da mesma forma que no passado muitos hoje aceitam tradições religiosas, rejeitam o estudo profundo das profecias e baseiam a fé em sentimentos e culturas ao invés da palavra. Já falou sobre isso e é uma triste realidade mesmo no nosso meio. O padrão se repetirá no fim dos tempos. O mundo novamente enfrentará, já está enfrentando, rejeição à lei de Deus, confusão profética, expectativas equivocadas
e grande surpresa quando as profecias se cumpriram. Só aqueles que buscam luz continuamente e não se apoiam em opiniões humanas discernirão o movimento final de Deus. Vou repetir. Só aqueles que buscam luz continuamente e não se apoiam em opiniões humanas discernirão o movimento final de Deus. Aqui diz que o mundo novamente, no tempo do fim, enfrentará rejeição à lei de Deus. Hoje já estamos no tempo do fim. E a lei do eterno é rejeitada mesmo no meio deste povo que foi levantado com uma missão. Aí você pensa novamente, não, você está errada. Nós somos o povo que guarda os mandamentos. Somos, porque hoje é pregado, infelizmente, aí fora, né? A lei já é pisada claramente, a gente sabe disso, mas no nosso meio hoje também. Como assim? Sim. Se eu digo que é impossível obedecer à lei. Ah, mas eu não digo isso não. Diz quando eu digo que é impossível vencer o pecado. Eu estou dizendo que é impossível vencer a lei se pecado é transgressão da lei. Ou vencer a lei não, obedecer. Percebe? Então, automaticamente, ela está sendo pisada, rejeitada. Quando no sábado é dia disso, é dia daquilo outro, é dia do... Eu estou rejeitando ou não? Confusão profética não é diferente. Então, aqueles que buscam luz continuamente. Se eu e você não nos apoiarmos no assim diz o pastor, assim diz o líder, e buscar agora na palavra profundidade do tempo em que nós estamos vivendo, o que está acontecendo no santuário do céu, estudando o santuário da terra, aí nós vamos discernir o movimento, os últimos passos da história deste. Caso contrário, não. Quando a luz de Deus brilha diante de você, fica uma pergunta inevitável. O que vamos fazer agora? Vai seguir a verdade, mesmo que desafie tudo que o mundo considera certo? Ou vai ficar acomodado dizendo, é assim mesmo, tem que acontecer. A decepção aconteceu no passado, é assim mesmo. Vamos só aguardar, está tudo certo. O Senhor não está vendo, não. Ele é misericordioso. Certo? Que lado? Qual a decisão que vamos tomar? O que estamos tomando hoje, né? Então, até aqui a gente finalizou o resumão. Vamos agora para as 10 questões. Dá tempo? Dá. Vamos lá. Por que o Eterno permitiu que a verdade fosse gradualmente obscurecida ao longo da história cristã? Por que ele permitiu? A gente viu vários momentos que a história não foi entendida, que a profecia não foi entendida de fato. A verdade rejeitada, ela não desaparece. Ela não desaparece. Ela é substituída por erro. Percebe? O testemunho fala assim, que há verdades que foram escondidas sobre o lixo. Cabe a nós buscá-las como a tesouro escondidos e revelá-las e trazê-las para outros. Hoje a verdade está nessa condição. Ela não desapareceu, ela está escondida. O evangelho eterno está escondido e foi substituído por erro. E eu só vou conhecer este erro se eu buscar essa verdade que está escondida sobre o lixo. E como é que eu busco? Como é que eu encontro? Indo profundamente para o está escrito, para o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Ok?
Segunda pergunta: que papel teve a Bíblia na preservação da luz durante os séculos de escuridão espiritual? Papel que teve que a luz nunca se apaga totalmente. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Onde ela é honrada, onde ela é buscada, onde ela é vivida, nunca será apagada. Então, a Bíblia teve um papel importantíssimo durante os séculos de escuridão espiritual e hoje também não é diferente. Por quê? Porque existe uma nuvem, tá, de engano que quer escurecer essa verdade. E hoje muitos estão dentro desse contexto, dessa escuridão espiritual, por não buscarem com humildade ouvir a voz da terra. O que aconteceu quando homens colocaram a tradição acima das escrituras? Aconteceu o que acontece hoje. A autoridade humana sempre leva à perda da autoridade divina. O que aconteceu? Aconteceu que deu erro. O resultado foi erro. O resultado foi tragédia. E hoje, trazendo para a nossa realidade, o resultado é o quê? Desobediência voluntária, apostasia, rebeldia. Foi tirado a autoridade divina que diz assim, ó, é possível vencer, sim. Em mim você pode todas as coisas. Eu venci o mundo e você também pode vencer comigo por mim. A autoridade divina hoje foi perdida. Hoje a autoridade é humana. Quando eu digo, você nunca vai conseguir, quero ver hoje quem é que não vai, quem é que vai. Eu estou botando o quê? Autoridade humana. Acima da divina, porque a divina disse, se você estiver em mim, você consegue. Certo? Como o Eterno usou pessoas simples para restaurar verdades esquecidas. Por quê? Porque ele usou, porque ele não depende de grandes mestres, de doutores, de filósofos, de pastores, de liderança, de cargo, de presidente. Não. Você vê em toda parte da história. Peraí, viu, gente? Meio sem dúvida. Só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Tá, vamos lá. Em toda parte bíblica, né, da história, inclusive nestes relatos, destes capítulos, nós vemos sempre pessoas sempre agora. Não. Nós vemos sempre o quê? Pessoas simples, né, que estavam dispostas a conhecer, a viver a verdade, a luz que tinha sido derramada, pessoas que viviam quebrando o eu acho, o eu gosto, para viver a vontade do Eterno. Aí o que o Eterno vê? Ele vê a fidelidade. Entende? E usou essas pessoas na história para trazer para a gente tantos exemplos. Então, ele não depende de posição. Ele olha a fidelidade. E é interessante lembrar que a fidelidade é que fez com que muitos daqueles que foram se decepcionar, desculpa, e se decepcionaram, eles a continuarem buscando, entende? Continuarem buscando a luz depois da decepção. Um pouquinho, deixa eu tomar água aqui. E buscando essa luz diante da decepção, do desapontamento, fez com que eles permanecessem fiéis e o Eterno viu isso. Por isso eles receberam as luzes e cresceu e nasceu ali esse grande movimento mundial apontando para o advento. Por que a reforma não restaurou toda a verdade de uma só vez? Olha,
O Eterno revela a verdade conforme o povo está disposto a obedecer. Entende? A gente viu que a reforma ela foi progressiva, como até hoje é necessário, né? Um reavivamento e uma reforma. Então, diante da minha disposição, da sua disposição em querer obedecer, em viver uma vida em comunhão e humildade com a vontade dele, aí ele vai se revelando e mostrando. Lembra o relato do faraó? O faraó, ele conhecia, ele tinha a oportunidade, Moisés ia lá e falava assim, olha, libera o povo para comemorar uma festa, para obedecer, para viver a vontade do soberano do universo. Ele tinha a oportunidade de conhecer, ele sabia antes, ó, se você não obedecer, vai acontecer isso. Mas toda a verdade que ele conhecia naquele momento e não aceitava e não obedecia, o que, que aconteceu? Foi endurecendo o coração dele. Hoje, com o ser humano, com cada um de nós, nesse tempo em que nós estamos vivendo, no final, tempo do fim, não é diferente. Se eu recebo a luz e não estou disposto a obedecer, e vou ir automaticamente endurecendo o coração para essa verdade. E ali acaba, não tem mais como continuar. Então, hoje, diante de tudo que é revelado para nós, eu estou disposto a obedecer ou eu vou fazer isso uma massa dura para endurecer o meu coração? Então, a reforma até hoje, ela existe, ou melhor, até hoje existe a necessidade da reforma. Nós estamos vendo aqui em cada capítulo como começou o passo que foi dado para chegar até nós hoje. Agora, a pergunta é, estou disposto a obedecer ou não? Que perigo existe entre aceitar apenas parte da verdade revelada? Isso aqui olha que frase. Verdade parcial se torna erro completo. Entende? Hoje eu aceito que Cristo morreu, que eu sou salvo pela graça. Massa. Mas eu não aceito quando eu entendo que a graça a graça me leva a uma reforma, a graça me leva a uma mudança de vida, a graça me leva a buscar nele, nessa graça revelada, o poder de vencer o pecado, e aí se torna um erro completo se eu não entendo isso. Se eu pego esta graça agora e boto dentro do contexto da hipergraça, eu posso tudo porque eu já estou salvo. E o erro aí é completo e leva à destruição. Misericórdia. Como a rejeição da nova luz afeta a vida espiritual de uma igreja, de um povo? Luz rejeitada resulta em estagnação e trevas crescente. É interessante essa frase por quê? Porque do mesmo modo que a luz hoje é revelada, a revelada para aqueles que buscam humildemente viver a vontade do Eterno diariamente, essa luz rejeitada faz com que as trevas sejam crescentes. Cada vez que eu rejeito, eu estou indo para o caminho da treva e mais engano vem, e mais crescente as trevas ficam. Misericórdia. Percebe? Mais duro fica meu coração, mais mentira eu vou aceitando, mais engano eu vou aceitando, mais eu vou me enchendo do eu, do orgulho, que eu já sei tudo, da falsa segurança que eu tenho que estar aqui, que eu tenho que ser assim, que eu tenho que fazer isso. Se eu rejeito, isso aqui é muito sério. Luz rejeitada resulta em estagnação e trevas crescentes. Pense nisso. O que é que você tem feito com a luz que tem sido dada, oferecida para nós? Que responsabilidade recai sobre aqueles que recebem maior esclarecimento bíblico? Olha aqui agora também. Luz recebida traz responsabilidade proporcional. Veja que Miller, ele teve uma luz
diante do acontecimento, né, do que estava acontecendo, ele teve aquela luz, mas errou no evento, acertou na data. E quando ele entendeu, antes de errar no evento, né, de esperar aquela data que Jesus voltasse, ele entendeu, e mesmo depois, ele entendeu a responsabilidade. Ele saiu desesperado, dizendo a todo mundo: se arrependa, ó, vai chegar, é agora, é a hora. Hoje nós temos a mesma mensagem, temos a luz do que aconteceu, estamos vendo que estamos no fim do tempo do fim. Será que essa luz agora tem me feito entender a responsabilidade de avisar a todos sobre a volta do Messias, que é tempo de juízo? E isso deve começar pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi a primeira missão dos discípulos, foi essa. Antes de você ir para Jerusalém, todos os confins da terra, vá lá resgatar, ou melhor, pregar, falar, para trazer aqui as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, essa luz, o que a gente sabe? Quanto mais é dado, mais será cobrado. Hoje temos grande luz que está sendo dada para nós. Mas isso, não esqueça, traz uma grande responsabilidade. Eu estou pegando essa luz e colocando debaixo da cama, estou colocando ela no alto para iluminar outras pessoas. Ah, João, mas eu não sei fazer isso que você faz. Já falei. Compartilhe o link, compartilhe o PDF. Se você ainda tem a oportunidade de pregar, de estar no púlpito, pega um resumo desse aqui, ó. Estuda e prega um alerta, um despertamento, uma advertência. Hoje não é tempo mais de pregar só. Ah, porque temos que pregar o amor, é verdade. Deus é amor, Jesus é amor, Cristo que morreu foi prova de amor. Mas esse amor me leva à mudança de vida e a preparo para a eternidade, a mortificação do eu, a quebrar o orgulho. Essa é a mensagem hoje, tão necessária. É tempo de juízo. Chegou. Gente, chegou a hora do seu juízo. Por isso a importância de conhecer o santuário. Bom, se chegou a hora do juízo, eu sei lá o que acontecia no santuário da terra neste dia de juízo, quando o sumo sacerdote entrava no santuário, como era que o povo estava, o que eles aguardavam. Ah, mas hoje não precisa mais estudar santuário, não. Santuário é coisa antiga. O véu se rasgou e acabou tudo. O que isso que acabou? Quando Cristo falou está consumado, por quê? Porque o cordeiro que era ali, né, representado, que apontava para ele, ali agora estava feito. Está feito, acabou, está consumado. Isso acabou. Mas entender tudo o que acontecia é essencial. Voltar aos marcos antigos, voltar a Moisés e os profetas. Ao longo da história, o Eterno nunca deixou sua luz se apagar completamente, mesmo em meio à apostasia. Veja se nós estamos na mesma condição. Mesmo em meio à apostasia, à tradição humana e à rejeição da palavra, a verdade sempre encontrou corações dispostos a obedecer. Lembra que a verdade sempre encontrou corações dispostos a obedecer. O que é que o Messias falou? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, essa verdade hoje está encontrando o meu coração disposto a obedecer? Numa fé firme, centrada ou superficial? Cada raio de luz restaurado exigia uma escolha: seguir a verdade revelada ou permanecer no conforto do erro aceito. Eu estou acomodado, tá massa, tá legal, estou seguro, permaneço no erro, ou eu entendo a necessidade de seguir essa verdade, e essa verdade revelada está dentro do contexto de mortificação do eu, de deixar o que eu gosto, de deixar a comodidade, de deixar, se possível for, como disse lá os príncipes, eu deixo até a coroa, saio com a roupa do corpo.
Entende? Qual é a missão? Qual é a minha missão hoje? Ah, mas você só fala dessas coisas que é chegada a hora do juízo. Tem que falar do amor. Juízo também é amor, sabe por quê? Porque o juízo é o resultado de se verdadeiramente eu amei ao meu Salvador ou se eu amei o mundo. Entende? E muitas vezes é como o Carmen escreveu aqui, ó. Eu estou dentro dessa realidade, me auto-enganando, achando que estou vivendo conforme assim diz o Senhor, e de fato eu não estou. O capítulo mostrou para mim, para você, que o maior perigo não está na ausência de luz, mas na recusa em andar nela. Vou repetir. Vimos neste capítulo que o maior perigo não está na ausência de luz. Por quê? Porque a luz existe. Existe, existe. Mas onde é que ela está? Escondida sob o lixo. Entende? Assim diz o testemunho. Então, o capítulo mostrou para mim, para você, que o maior perigo não está na ausência de luz, mas na recusa em andar nela. A quem mais é dado, mas será cobrado. O que eu estou fazendo com esta luz? Igrejas que rejeitaram nova luz se estagnaram. Pessoas que aceitaram apenas parte da verdade perderam a clareza espiritual. Veja se isso não é a realidade hoje. A Bíblia permanece como um único padrão seguro e toda luz recebida traz consigo responsabilidade. Hoje nós temos grande luz e temos uma grande responsabilidade. Hoje a pergunta não é se a luz existe, mas o que faremos com ela. O Eterno não pede mera admiração da verdade, mas obediência. Patriarcas e profetas fala em estrita obediência. A história prova que cada avanço espiritual nasceu de decisões firmes, mesmo quando impopulares. Hoje, a luz que nos é dada, ela se tornou impopular no nosso meio. Quando fala em reforma de vida, quando fala em reforma alimentar, quando fala em reforma no vestuário, quando fala em voltar aos marcos antigos, em observar datas, em observar calendário, isso hoje é impopular. Olha que loucura, mesmo no meio do, entre aspas, o Israel moderno, o Israel espiritual, hoje buscar voltar aos marcos antigos é impopular. Porque não esquece o Antigo Testamento. Hoje nós estamos na era de Paulo, porque Paulo disse, porque Paulo disse. E aí distorce Gálatas e por aí vai. Não é assim? Que tu prega a Bíblia no início, não vou nem falar de velho, porque não é velho, está novo. O temer a Deus e dar-lhe glória está lá no Deuteronômio, por aí vai. Diante da luz que o Eterno lhe concedeu, você escolherá avançar com a verdade ou permanecer onde a luz já foi rejeitada? Qual é a sua decisão? Qual é a minha decisão? É continuar rejeitando a luz, continuar deixando ela debaixo, escondida debaixo ali, sob o lixo? É pisar na lei quando eu digo que é impossível vencer, que é impossível obedecer? Qual é a minha decisão? Diante disso tudo que a gente viu. Hoje nós temos grande luz para os nossos dias. Agora o que eu estou fazendo com essa luz? O que eu vou fazer com essa luz? Tá? Essa foi um grande capítulo, sabe? Me chamou muita atenção em muitas coisas. Então, vamos entender que precisamos. Olha só, o último parágrafo aqui é o penúltimo parágrafo 29. Aprenderiam. Bom, vamos lá.
Para os filhos da fé, a perplexidade e tristeza resultante de seu erro operariam a necessária correção. Seriam levados ao estudo mais aprofundado da palavra profética. Aprenderiam a examinar mais cuidadosamente o fundamento de sua fé e a rejeitar tudo o que, embora largamente aceito pelo mundo cristão, não estivesse fundamentado nas escrituras da verdade. Para estes crentes, assim como foi para os primeiros discípulos, aquilo que na hora da provação parecia obscuro ao seu entendimento, tornar-se-ia mais claro posteriormente. Olha isso aí. Hoje nós temos tamanha clareza, tamanha luz, mas precisamos aprender a examinar mais cuidadosamente o fundamento de nossa fé. E aí vamos rejeitar tudo que tem de engano. Aí vem o testemunho de Jesus e diz que o fundamento da nossa fé está no santuário. Uau! Será que eu preciso conhecer profundamente tudo que envolve o santuário? Inclusive as festas estão dentro desse contexto. Lembrem-se que os profetas, eles receberam iluminação, mas naquele momento eles não captaram plenamente o significado. E hoje nós estamos captando. Hoje nós temos a medida de luz. Olha isso aqui, ó. Capítulo, parágrafo 2. Os homens são instrumentos na mão de Deus, empregados por ele para cumprir seu propósito de graça e de misericórdia. Cada um tem sua parte a desempenhar, a cada qual é concedida uma medida de luz. Olha isso, só que essa medida de luz concedida adaptada às necessidades de seu tempo e suficiente para habilitá-lo a efetuar a obra que Deus lhe deu a fazer. Então, a decisão, a luz foi dada, está aqui, releia o capítulo. Agora é escolher que decisão tomar. O que eu vou fazer com esta medida enorme de luz? E o Eterno ele quer pegar agora e nos usar para essa missão de alertar o tempo em que nós estamos vivendo. E neste dia santo, né, no restante desse dia que começou no pôr do sol, possamos buscar entender a missão que é hoje para mim e para você. Ok? Que o Eterno nos abençoe neste dia. Alguém quer comentar alguma coisa? Ou algum voluntário para fazer a oração final? Eu não vou botar nem no final, porque vocês viram a tragédia que está na internet. E aí ficar embolando o hino é terrível, tá? Mas se alguém quiser comentar alguma coisa ou fazer a oração final, estamos aqui agora aguardando aí algum voluntário. Se não, vamos orar. Oremos então. Santo Eterno, nós te agradecemos, Pai, por mais uma vez termos a oportunidade de ver através do testemunho, de ver através desse estudo o quanto de luz tem sido derramado. Entender esse capítulo, temos uma missão, que temos que buscar de fato. Não está escrito. Ter uma fé pura, buscar de fato viver a missão, que é pregar o Evangelho eterno, que é despertar as pessoas para entender o tempo solene e terrível que nós estamos vivendo. Nós entendemos a necessidade de buscar a verdade que está escondida sobre o lixo do engano, do erro, do orgulho.
e trazê-la, buscá-la como a tesouros escondidos e trazê-la e apresentá-la para outras pessoas. Essa é a nossa missão. Porque muita luz dada, muita luz concedida será cobrado de nós. O que eu estou fazendo com essa luz? E neste dia, mais uma vez, possamos permitir sermos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. E neste dia, a segunda mensagem angélica, caiu, caiu, a grande Babilônia, seja uma realidade na minha vida e na vida de cada um de nós. Os que estão aqui e que vão assistir esse vídeo depois. Todas as coisas que não te agradam, que venham envolvida, ouvindo o engano de Babilônia, caia por terra diante de nós. E não aceitemos, porque essa é a tua vontade, que vivamos em estrita obediência. Nos ajuda, Pai Santo, a mantermos firmes, por favor, porque precisamos da tua ajuda, do teu poder e da tua força através do teu Santo Espírito. Obrigada por tudo, por mais essa oportunidade. E se o Senhor permitir, às 15 horas, vamos hoje finalizar com outro grupo e com quem quiser participar também, a última parte do capítulo 1 deste livro, que diz que foi predito o destino do mundo. Nos ajuda, nos traz, e que neste dia, mais uma vez, possamos andar como Enoque, contigo, em fidelidade e dependência total. Em nome do teu Filho, nosso Salvador. Pedimos essas bênçãos e te agradecemos. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até às 15 horas. Vou botar o link já já lá no grupo. Do estudo da tarde e do vídeo também de hoje. Até mais.